Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para não perder essa unção, vamos deixar os avisos para o final. Vou passar a palavra ao pastor Rubens, né? Eu convidei ele para pregar esta noite e você aplaude o Senhor Jesus pela vida dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz, amém. Vocês devem estar falando, puxa vida, pastor Rubens de novo. Agora o pastor Rafa vai ter que pregar domingo, né? Porque eu tenho que me alimentar também, né, pastor? Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós estamos num culto de intercessão e eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu louvo a Deus por esse ministério maravilhoso que Deus tem fortalecido cada dia mais no nosso meio. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus, queridos, que está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 4. Mateus 24, a partir do verso 4. Eu espero que Deus possa falar no coração de vocês o que Deus tem falado no meu coração. Sabe, queridos, a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu vi as crianças falando aqui sobre Lutero. Deus, ele usou a vida de Lutero para mudar, queridos, tudo na igreja dele, em relação à palavra, em relação ao louvor. É um homem que se santificou, um homem que se separou para o Senhor. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que nos separar. Hoje se comemora a Reforma Protestante. Eu comemoro a Reforma Protestante. Eu não comemoro o Halloween. Eu não me envolvo com Halloween. Porque você vai ver através dessa palavra, queridos, que quando Deus criou o homem, quando Deus criou essa terra, Deus, ele colocou o homem para governar. Então só tem uma forma de Satanás governar nessa terra, quando ele toma a legalidade através do homem. Então por isso que nós temos que tomar cuidado. Não tem problema. É só uma fantasia. É só isso. Porque o inimigo, ele é astuto, queridos. Ele vai tentar nos enganar para assumir o governo das nossas vidas. E quando nós percebermos, queridos, já vai ser tarde demais. Então eu louvo a Deus pela vida de Lutero, que nos deu a possibilidade de termos a liberdade de conhecer a palavra de Deus. Apesar de sermos perseguidos, porque nós somos perseguidos, nós temos a liberdade de viver uma vida santa, reta e justa na presença do Senhor. E eu quero que você atente, queridos, para essa palavra, para você perceber o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 4, diz o seguinte: Jesus disse-lhes: não deixe que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenha medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão umas contra os outros. Haverá fome e terremoto em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte. Vai refletindo na história da igreja, queridos. Vai refletindo na história da igreja. E vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muito. O pecado aumentará por toda a parte e esfriará o amor de muitos. Aí depois, queridos, diz o seguinte: mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. O título dessa ministração, queridos, é uma pergunta: e quando o amor se esfria? E aí?
Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, tem pessoas aqui que estão na minha frente em relação a gerações cristãs, mas eu peguei, queridos, a mudança, a transição de geração, queridos, e eu ainda peguei uma geração a qual a gente não via um amor frio na igreja, a qual a gente via as pessoas amando ir para a igreja, os cultos de domingo eram cheios, as pessoas davam preferência para poder cultuar o Senhor, para poder buscar ao Senhor. Hoje nós vivemos num tempo, queridos, no mundo, que nós saímos, os parques estão cheios de crente. Por quê? Porque o amor está se esfriando, e quando o amor se esfria, queridos, você começa a fazer aquilo que satisfaz a tua vontade. E é isso que nós temos que atentar, porque quando nós olhamos Jesus, Ele dando uma lista, queridos, e aí no final a última coisa que Ele fala é sobre o esfriamento do amor. E é aí que nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque quando o amor se esfria, já não tem peso na consciência quando você peca. E nós vamos falar sobre isso. E quando Jesus, queridos, ele não falou do esfriamento do amor com hipótese, mas como um alerta profético. Então Jesus está alertando, preste atenção nisso. Porque vai vir um monte de sinais, guerra, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Aí no final ele fala bem assim, no finalzinho, o pecado aumentará por toda parte. Você está percebendo que o pecado está aumentando por toda parte? Você está percebendo como que as coisas estão acontecendo? Hoje é normal pecar. É normal pecar. Por toda parte. Aí ele fala bem assim, o pecado aumentará por toda parte. Aí depois ele fala bem assim, e esfriará o amor de muitos. Queridos, eu louvo a Deus por essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que é o amor de muitos, não de todos. E eu e você, nós temos que lutar para que o amor nosso por Deus não se esfrie. E você vai ver através da palavra hoje, queridos, sinais do esfriamento desse amor. Você vai poder observar como que está a sua vida em relação a isso. Sabe, queridos, eu ainda peguei uma época, queridos, que a gente trabalhava a semana toda, a gente vinha no culto durante a semana para dar força para a gente, para quando chegar no domingo a gente já estava, não, vamos louvar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos encontrar com os irmãos, e era aquela festa, aquela alegria, e não tinha nem vontade de ir embora. Eu lembro que antigamente, quando eu me converti, queridos, no final do culto dava até uma depressão, que eu falava, meu Deus do céu, agora só no domingo que vem para me poder ver os irmãos, para poder conversar, para poder está se envolvendo. Então, queridos, uma fase gostosa, queridos. E eu louvo a Deus, queridos, porque enquanto eu viver, eu vou fazer de tudo para que essa chama não saia dentro de mim. Sabe? Então Jesus, queridos, Ele nos alerta, isso é um alerta profético, porque o termômetro de Deus, Ele não mede graus como o termômetro ali mede, que está 24 graus, Não é, queridos, o termômetro de Deus, Ele mede amor. Por quê? Porque Deus é amor. E quando o amor diminui, queridos, é um sinal de que a sirene está para ser tocada. Isso me preocupa, sabe por quê, queridos? Porque isso não é só local, isso está acontecendo em todas as igrejas. É impressionante. Como eu conheço pastores, e os pastores estão sentindo esse esfriamento do amor, sabe? As pessoas não chegam mais empolgadas, conversando, não chega querendo um ajudar o outro, não. Parece que vai para a igreja para cumprir uma tabela, e quando tem culto ainda no domingo de manhã e à tarde, fala, eu já vou de manhã porque eu já quero ficar livre o domingo. Misericórdia! Quer ficar livre de Jesus, Se você quer ficar livre de Jesus, só tem um lugar para você ir. Ele governa lá, mas Ele não está lá. Então nós temos que tomar cuidado, queridos, com esses pensamentos que nos cercam. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe, queridos, e os maiores sinais dos últimos tempos, queridos, não estão apenas nas nações. Não é guerra, rumores de guerra. São sinais, grandes sinais, mas o maior sinal, queridos, está no coração das pessoas. Está no coração das pessoas que servem a Deus, está no coração dos filhos de Deus. Por isso, queridos, que me dá temor quando eu vejo a falta de amor dentro da igreja. Porque a falta de amor, queridos, ela dá vazão para entrar um monte de coisa errada. Sabe?
Aí a gente vê o que acontece quando há falta de amor, a frieza espiritual. As pessoas são insensíveis espiritualmente, elas não percebem as coisas espirituais, né? Indiferença relacional, quer dizer, eu não estou nem aí mais para o problema dos outros, o que importa é a minha vida, é os meus problemas, né? Não se preocupa mais um com o outro. E também, queridos, a rebeldia contra a palavra de Deus, né? Não, eu estou na igreja, mas eu não vou fazer isso. A palavra de Deus fala para você fiel. Que fiel o quê? Eu tenho que aproveitar a vida, né? Ah, agora o irmão, não, eu não tenho que deixar, não sou bobo. Então o que quer dizer, queridos? Não é uma rebeldia contra a palavra, conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Sabe que é errado, mas continua fazendo, né? Isso, queridos, é um sinal do esfriamento do amor. E hoje, queridos, o Espírito Santo, ele nos confronta a lutarmos contra esse esfriamento, porque nós precisamos lutar contra isso, queridos. Nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos participar dos cultos, né? A pessoa escolhe, não, eu vou no culto de terça-feira porque tem mais louvor e eu gosto do louvor. Não, eu vou no culto de sexta porque é o pastor Rafa que prega, no domingo, pastor Rubens eu não gosto muito. Frieza espiritual, queridos. Sabe, queridos? E o primeiro sinal que eu quero falar, queridos, sobre esse esfriamento, é o desânimo para congregar. Quer dizer, a pessoa fica desanimada para vir para a igreja. Para vir é uma luta fora do normal. Por quê? Porque não tem ânimo. E isso, queridos, não depende das pessoas, depende de nós mesmos. De nós mesmos. Colocamos dificuldade, qualquer coisinha, não vou mais para a igreja. Ou qualquer coisinha, não vou chegar mais cedo, né? Não quero cumprimentar ninguém, vou chegar na hora que começa o culto e vou embora antes do pastor falar amém. Sabe, queridos? Então o amor, ele se esfria pela distância. Por exemplo, pega lá uma brasa no meio do fogo, tira ela daquele fogo para ver se ela vai ficar muito tempo acesa. Não vai. Então um dos sinais do esfriamento é isso. Você já não suporta mais congregar. Você fica arrumando desculpas para isso. Você não luta mais contra o tempo, quer dizer, se estiver chovendo eu não vou. Você não luta mais contra a enfermidade, qualquer gripinha já era, eu não vou. Diferente da geração passada, queridos, que não tinha medo de nada, que o importante era buscar o Senhor, porque o nosso pensamento é o seguinte: vai que o Senhor decide me levar. Eu quero que o Senhor me leve buscando. Tem uma irmã muito querida que ela fala bem assim para mim: pastor, eu quero que Deus me leve num culto de terça-feira quando eu estiver orando ali. Amém, glória a Deus. Sabe, queridos, que bom soldado, queridos, não quer ser achado trabalhando ou fazendo a obra de Deus. Você acha que Deus, queridos, Ele nos escolheu só para a gente ficar sentado no banco da igreja ouvindo a palavra de Deus? Não, queridos, Deus tem um propósito na nossa vida e você tem que buscar o Senhor para você descobrir qual que é o propósito dEle para a sua vida. Você precisa buscar o Senhor, né? A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 25 diz o seguinte: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos ademoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Sabe o que é isso aqui, queridos? Quando você vê que um irmão não veio, fala: irmão, o que está acontecendo com você? Não está vindo para a igreja não? Não, irmão, tem que animar. Pô, você estava bem, estava dançando, estava cantando, agora você não está fazendo nada. Vinha em todos os cultos, chegava cedo. Agora, malemar, você fica na porta da igreja esperando as pessoas sair. Sabe, queridos, isso é um trabalho que nós temos que fazer. Por quê? Para nós não perdermos os nossos irmãos. Porque o esfriamento da fé começa pelo afastamento, queridos. Você está dentro da sua casa lá, você e sua família, está frio, está todo mundo quentinho.
Na hora que você sai para fora, você, deixa eu voltar correndo para dentro de novo. Por quê? Porque esfria. Esfria. Se você não tiver contato com as pessoas, se você não se envolver, não conhecer, não saber do problema, não saber das dificuldades, não saber das bênçãos das pessoas, como é que você vai estar próximo? Como é que você vai estar aquecido? Como é que você vai ser ajudado? Às vezes, queridos, a pessoa fala bem assim, pastor, eu fiquei doente, ninguém me ligou, ninguém falou comigo. Mas você avisou alguém que você estava doente? Você acha que o pastor tem uma bola de cristal? O irmão está doente, vou ligar para o irmão. Só que quando nós estamos juntos, queridos, não, a gente identifica, a gente vê as dificuldades, a gente conversa, a gente sabe, a gente se entende. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque quando o amor está aquecido, queridos, há alegria em estar junto. Quando você não ama, você quer o quê? Distância. Quando você ama, você quer estar perto. Né? Você quer sentir o cheiro, você quer abraçar. Eu não sei quanto você, queridos, mas quando eu saio da igreja, eu fico um tempo fora, eu sinto uma saudade. Fora do normal. Por quê? Porque eu fico com vontade de abraçar, de conversar, de saber como é que está. E eu fico feliz com isso. Significa que o meu coração está queimando ainda. Significa que eu ainda amo estar junto. Sabe, queridos, quando o amor está aquecido, você deseja a comunhão. Quer dizer, você conta as horas de chegar à quarta-feira, onde os homens vão se reunir para poder estar aqui. Quando o cara está com o amor aquecido, a mulher chega, não amor, nem adianta me interromper, porque hoje tem evento dos homens, eu não vejo a hora de encontrar com os irmãos, é um momento que a gente tem lá para conversar, e o pastor Rafael dá um espaço para a gente discutir, e eu tenho oportunidade de falar, e eu quero estar lá. Agora quando o amor está frio, a mulher fala, não amor, pode ficar tranquilo, eu não vou não. Nós temos que lutar, queridos. Quando você ama, você luta para cultuar o Senhor. Ah, pastor, mas eu estou doente. Vem buscar cura. Quantas vezes, queridos, eu já vim para a igreja mal, ruim, e depois passa 2, 3 dias, eu falo, eu fui curado. E eu nem percebi, eu não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu isso comigo várias vezes, querido. Chegar na igreja mal, daqui a pouco conversa com o irmão, aí vai para a igreja, para casa, 2 dias que eu lembro, falo, estava ruim, agora estou bom. Sabe, queridos, então há desejo por comunhão. Quando o amor está quente, queridos, você dá prioridade para o culto, você dá prioridade para o Senhor, você dá prioridade para a comunhão. Deixa eu perguntar um negócio para você, quem é a prioridade na sua vida? Quem é a prioridade na sua vida? E quando o amor se esfria? Quando o amor se esfria, queridos, a primeira coisa, o culto se torna opcional. Eu vou no primeiro para ficar livre o resto do dia. É uma opção. Ah, pastor, mas você é pastor, você vem nos 2. Não, eu tenho a opção de vir em um só se eu quiser, ué. Eu combino com o pastor Rafa, você prega no segundo, prega no primeiro, eu venho, é uma opção. Mas se tem os 2 cultos e eu posso estar nos 2 cultos, queridos, eu quero estar nos 2 cultos. Por quê? Porque tem irmãos que só vêm no culto da tarde. Então se eu não vier à tarde, eu vou ficar 1 semana para ver o irmão. Por quê? Porque é amor, queridos. Então, quando o amor se esfria, a primeira coisa que acontece com o seu culto é opcional. Quer dizer, qualquer coisa te tira do culto. Te faz escolher outra coisa, Então, aí o que acontece? A brasa, ela se separa do fogo. E a fé, ela se torna o quê? Superficial, queridos. Quando o irmão vem contar um problema, Senhor, irmão, é mesmo, não é fácil não, Isso é uma fé superficial. Porque quando você está com a fé intacta, queridos, quando você está aquecido, o irmão vem, não, irmão, vamos orar. Nós vamos repreender isso aí em nome de Jesus e Deus vai te dar a vitória. Sabe, queridos, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Um filho de Deus isolado, queridos, é uma brasa fora da fogueira.
E aí o que acontece com essa brasa fora da fogueira, queridos? É pior do que o descrente, queridos. Pior do que os descrentes. A pior coisa que tem, queridos, é um filho de Deus afastado da presença do Senhor. Ele só reclama. É que nem, por exemplo, mesmo, pode ver aí nas redes sociais, essas pessoas que falam mal de igreja, queridos, é tudo ex-crente. É tudo ex-crente, porque eles conhecem, eles sabem como que funciona dentro da igreja. Pior. Então nós temos que tomar cuidado para não acontecer isso conosco. Por quê? Porque nós já somos filhos de Deus. Se a gente esfriar, queridos, nós vamos ser o quê? Descrente. Né? Já queimou. E agora? Serve para quê? Só para fazer sujeira, porque não está queimando mais nada, não está aquecendo mais nada, só está reclamando. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Outro sinal, queridos, do esfriamento na igreja é a indiferença com os irmãos. Isso significa o quê? Quando o amor para de sentir. Você já conversou com um casal que um dos cônjuges fala bem assim: pastor, o problema é que eu não sinto mais nada. Aí é um problema, queridos. Por quê? Porque aí é um sinal de que o amor parou de sentir. Então, tanto faz, queridos. Por isso que eu costumo dizer que se o relacionamento ainda tem briga, tem discussão, não estou falando aquela briga de bater um no outro, mas aquela discussão, não, vamos fazer desse jeito, não, esse jeito é melhor, não fazer desse jeito. Por quê, queridos? Porque os dois ainda estão lutando para o melhor no casamento. O problema é quando para de sentir, faz do jeito que você quiser. Vai do jeito que você quiser, vai a hora que você quiser, fica até a hora que você quiser, volta a hora que você quiser. Isso significa o quê? O amor parou de sentir, é a indiferença com os irmãos. Você não tem mais vontade de conversar com as pessoas, você não tem mais vontade de se envolver com as pessoas. E isso nós temos que tomar cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 6:2. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Então nós temos que nos envolver com os nossos irmãos a ponto de quê? A ponto de partilhar as dificuldades, de entender as dificuldades uns dos outros. E como que você vai cumprir essa lei de Cristo se o amor se esfriou a ponto de você não sentir, de você ficar indiferente? A irmã Geraci, ela sofreu um pequeno acidente aí ontem, e ela falando: pastor, nossa, o pessoal me ligando, os filhos, a Mônica falando muita mensagem. Por quê, queridos? Porque as pessoas amam, as pessoas se preocupam, porque a irmã Geraci é uma pessoa que ama. Então é natural, ela planta amor. Então numa situação dessa, o que ela vai colher? Amor. O problema é quando para de sentir, queridos. O problema é quando você se torna uma pessoa tão chata que as pessoas nem sentem mais falta de você. Porque não se envolve, não procura ajudar, pelo contrário, só passa problema, só passa dificuldade, só vê problema em tudo. Ao invés de ver o irmão ali que está passando por dificuldade, tirar o irmão daquela dificuldade e levantar ele, não. Abre vazão para fofoca, acaba empurrando o irmão para o buraco. Então essa indiferença, queridos, é complicado. João 13,35 diz: esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Jesus não falou que se você entrar no ministério de louvor, se você pregar a palavra de Deus, ou se você vir na igreja, não, o que vai provar que nós somos filhos de Deus para o mundo, é o amor que nós temos uns pelos outros. E como que nós vamos provar que nós somos filhos de Deus, se nós não amamos mais uns aos outros? O amor esfriou. Sabe, queridos? E quando que essa frieza se revela, queridos? Quando a dor do outro vira tema de fofoca, ao invés de ser tema de oração. Estava conversando com um amigo meu, teve uma família que chegou na igreja, e essa família, ela começou a participar dos grupos,
E essa família estava passando por luta e de repente a mulher decidiu abrir o coração no meio de um grupo. Só que ao invés das pessoas se unirem para poder orar por ela, se uniram para fazer o quê? Falar mal dela, defamar ela no meio da igreja. E é isso, queridos, que nós temos que ter sabedoria, porque quando nós amamos, queridos, e uma pessoa tem coragem de abrir o coração dela para nós entendemos que aquilo ali é um motivo para nós guerrearmos junto. A pessoa está pedindo socorro, não é para a gente sair falando mal dela, não. É para a gente orar, é para a gente vigiar junto, é para a gente ajudar, para que essa pessoa possa enfrentar essa luta. Você acha que uma família, queridos, quando vem para a igreja, ela vem perfeita, sem dificuldade nenhuma? Não, vem com problema. Agora, se a pessoa não tiver confiança de abrir os problemas dela para a igreja do Senhor, vai abrir para quem? Então nós precisamos tomar cuidado disso. Por quê? Porque a frieza ela se revela, a dor do outro vira tema de fofoca e não motivo de oração. Ó, tá vendo? A irmã deve estar em pecado, porque está sofrendo. E o que tem que acontecer, irmãos? É o seguinte: nós vamos nos reunir, nós vamos levantar um clamor, vamos fazer um jejum pela vida da irmã. Ah, mas o que está acontecendo? Não, ela abriu o coração dela para mim, eu não vou conversar com vocês, mas eu preciso de vocês para poder orar por ela. Então coloca o nome dela e vamos orar por essa família, vamos vencer junto. Sabe, queridos, o sofrimento alheio, queridos, ele já deixa de nos incomodar. A gente vê o sofrimento das pessoas, principalmente os nossos irmãos na fé, a gente não se incomoda, para a gente é normal. Não, queridos, a gente não pode aceitar, porque é o nosso irmão, nós amamos, ele está sofrendo, vamos orar, vamos guerrear, vamos lutar por ele. Sabe, queridos? E aí acontece o seguinte: nosso próprio mundo fica maior do que o reino de Deus. E aí é perigoso, queridos, porque as suas coisas vai ser muito mais valiosa para você do que as coisas de Deus. E quando você descobrir, queridos, que tudo vem do reino de Deus para a sua vida, já é tarde demais. Sabe? Você dá prioridade para a sua família, mas não entende que a sua família depende da bênção do reino de Deus. Você dá prioridade para os seus afazeres, mas você sabe que para poder fazer o que você faz, você precisa de saúde, e a sua saúde depende do reino de Deus. E é aí que nós temos que tomar cuidado, queridos. Então o verdadeiro amor, queridos, ele não é um sentimento. Ai, pastor, mas eu vim para a igreja, eu não sinto nada. E nem espera, queridos, você não vai sentir nada, não. Eu quando me converti, queridos, o sentimento que eu sentia quando eu comecei a vir para a igreja, sabe qual que era? O sentimento de raiva. O sentimento de raiva. Até que eu decidi amar. Chegava na igreja, os irmãos colocando a cabeça, colocando a mão na minha cabeça, orando por mim. Esse povo doido, fica colocando a mão na minha cabeça, orando. Vou bater em todo mundo aqui. Até que eu decidi mudar, queridos, ao invés de ficar armado, na hora que o irmão vinha colocar a mão na cabeça, eu já abraçava, ora, irmão, abençoa. Aí vinha outro, eu já abraçava. E o que aconteceu, pastor? As coisas começaram a fluir, começou a melhorar, queridos. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Isso é um sinal muito sério, a indiferença com os irmãos. O desânimo para congregar, cuidado com o desânimo para congregar, cuidado com a indiferença com os irmãos. Você ficar sabendo do problema do irmão e você não orar por ele, você sair da igreja sem fazer uma oração por ele, cuidado com isso. Isso é um sinal de que você está esfriando, você não está tendo compaixão. E como é que você vai provar para o mundo que você é de Cristo se você não ama os seus irmãos? Você só se preocupa com você. Sabe, queridos? Olha nas redes sociais, queridos. A gente só vê pessoas se promovendo. Começa a fazer o contrário, começa a promover o seu irmão, começa a usar as suas redes sociais, pega um irmão, uma irmã sua, fala bem dela, apresenta ela, fala que ela tem um negócio, pede para as pessoas ir lá. Você vai ver só como que o sucesso na sua vida vai ser garantido. Para de se autopromover. O problema nosso é que a gente só quer para nós, a gente só quer aparecer, a gente só quer, é eu.
Outro sinal, queridos, e esse daqui é o que nós estamos vivendo, que está acabando com o nosso país, queridos, é a insubmissão. Pastor, o que é isso? Quando o amor esfria, queridos, não há obediência. E aí é perigoso. Porque quando não há obediência, acontece o quê? Uma perca de governo, de autoridade. Deixa eu falar um negócio para você. Como é que Satanás tomou o governo do homem? Quando ele enganou Adão e Eva, fazendo Adão e Eva o quê? Desobedecer a Deus. Quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, eles pecaram, saiu do jardim, e aí Satanás, ele começou a assumir o governo. Ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus. Mas ele vai fazer de tudo para ter autoridade. Como? Nos levando à desobediência, que é a insubmissão. Quando o amor deixa de obedecer. Aí, queridos, eu vou falar um negócio para você. O amor está quase gelando. Viu? O amor está quase gelando. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho dele é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Dê-lhes motivos para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado, queridos, para não ser a geração insubmissa, porque a geração do esfriamento do amor, queridos, é uma geração insubmissa, quer dizer, faço o que eu quero, não converso mais com o pastor para nada, faço o que eu quero da minha vida, se um dia eu quero estar no louvor eu vou, se no outro eu quero tocar violão lá na rua eu toco, eu não converso com o meu líder, eu não peço, se hoje eu estou aqui na igreja, eu estou, se amanhã eu quiser fazer missão eu vou, pastor não está nem aí para nada, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Aí vai sem cobertura espiritual, queridos, da igreja, sem oração da igreja, debaixo de rebeldia, e aí o que acontece? Volta todo detonado. Por quê? Porque vai colocar a mão num lugar onde não estava preparado para colocar. Sabe, queridos, eu sempre tive essa preocupação. Pastor, e aí, pastor? O que o senhor acha? Não, Rubens, fica tranquilo, não é o momento ainda, Deus vai falar. Amém, pastor? Quando Deus falar, eis-me aqui, viu? Sabe, queridos, é a geração do aplauso, queridos. As pessoas não fazem mais a obra de Deus, para poder agradar a Deus. Fazem a obra de Deus para aparecer. É a geração das redes sociais. Está orando, tira foto. Está ajudando uma pessoa, tira foto. Sabe, insubmissas, buscando fazer as suas próprias vontades, não ora, não espera Deus preparar, não espera Deus mostrar, não fica quieto no seu lugar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, isso é muito sério, queridos, isso é muito sério, porque onde não há governo, há bagunça. Nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro. Por que aquilo aconteceu, queridos? Porque aquele lugar que a polícia entrou, a polícia não pode entrar, ali não existe governo, ali não existe regras, quem determina as regras são as facções, são os traficantes. A polícia, queridos, ela entrou ali para poder dominar aquele espaço, para poder organizar, para o governo poder organizar aquilo ali. É a mesma coisa uma casa, queridos, que não tem governo. Pastor, explica como é que funciona. Explico como é que Deus fez. Deus, ele deu o governo e a coroa para o homem. Uma casa onde o homem não governa, queridos, dá bagunça. E a mulher é a sua auxiliadora, idônea, está ali junto, do lado dele, É como se fosse ali a capacidade fora do normal desse governo ampliar, não derrubar. Então por isso que nós temos que tomar cuidado. É a mesma coisa a igreja, queridos. Quando não há igreja, quando não há governo na igreja, quando todo mundo faz o que quer, o que acontece com a igreja? Ela acaba, ela mingua. Ministério é a mesma coisa. Por que Deus levanta líderes? Por que Deus levanta ministros? Porque Deus estipulou uma forma de administrar que é através do governo. Porque as coisas não podem ser bagunçadas, não pode ser de qualquer jeito.
E infelizmente, queridos, essa geração mimada de hoje não entende isso. Ao invés de se consertar, escuta uma palavra dessa, ainda sai falando mal do pastor ainda. Por quê? Porque não tem noção nenhuma do que é governo. Não lê a Bíblia, não sabe como que Deus trabalha. Queridos, olha só o arcanjo Miguel, quando ele estava diante de Satanás, brigando pelo corpo de Moisés. Ele sabia, queridos, a posição dele diante de Satanás, que o Senhor te repreenda. Quer dizer, meu amigo, com você é mais em cima, é você e Deus. Eu estou aqui para o Senhor, você não pode relar a mão em mim. Se Deus falou para mim vir aqui proteger, eu estou protegendo. Aqui você não pega, mas você pode cutucar, você pode provocar, né, Kleber? Você pode fazer o que for, porque quem vai te repreender é o Senhor. Porque eu entendo a questão de governo, de autoridade. Um dia Deus te deu essa autoridade, né? E você perdeu, mas eu ainda reconheço essa autoridade em você. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Filipenses 2,8 diz assim: e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Ele não fez as coisas do jeito que Ele quis. Ele se humilhou, Ele foi obediente até a morte. E é essa vontade de Deus para as nossas vidas. Como é que você vai crescer? Como é que Deus vai colocar você à frente de um governo, se você não consegue respeitar os governos que Deus instituiu na sua vida? Começa pelo teu pai e a tua mãe, que é o primeiro governo que Deus instituiu na sua vida, que você não respeita. Como é que você vai crescer? Como é que você vai evoluir como pessoa? Nós temos um ministério de intercessão. Como é que esse ministério vai evoluir se fazem o que quer, chega na hora que quer, na igreja, faz o que quer, ora onde que quer? Não, tem um governo. E ainda bem que Deus levantou ainda uma líder que é assim. E eu louvo a Deus. E a irmã Maria sabe, eu tenho total respeito por ela e pelas decisões dela. Por quê? Porque eu entendo, queridos, a autoridade que Deus colocou na vida dela e eu respeito. Aí eu pergunto para você, quando o amor, querido, está aquecido, você faz as coisas do jeito que tem que ser feito, não do jeito que você quer. Tem 26 anos que eu sirvo a Deus, queridos. Eu faço de tudo para o amor não esfriar na minha vida. Sabe? E nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Porque onde o amor está aceso, presta atenção. Quando o amor está aceso, o sinal de que é amor. Primeiro, humildade. A pessoa ela tem humildade para baixar a cabeça e falar, eu estou errado. Outra coisa, a ensino. A pessoa aceita ser ensinada. Segundo, quando há amor, queridos, a aliança. Quer dizer, estou com você e não abro. Eu estou pouco tempo no ministério, quantas pessoas já chegaram para mim, bateram, pastor, estou com você, pastor, junto até o fim. A primeira oportunidade, querido, já não está mais. Por quê? Porque não tem amor, porque se tem amor, tem aliança. E é isso que nós temos que aprender, tem aliança, queridos. Eu sempre tive uma aliança com o meu pastor, que desde quando eu me converti, eu continuo na mesma posição. Por quê, queridos? Porque o meu amor é baseado numa aliança. Eu não sou Maria, vai com as outras, não. Por quê? Porque eu tenho uma aliança que nem você casa. Você casou, você tem uma aliança. Acabou esse negócio agora de ir na onda de amiguinho, de ir na onda de amiguinha. Não, agora você tem uma aliança, agora você tem que honrar essa aliança. E com Deus é assim também. Quando que as pessoas deixam de honrar a aliança? Quando o amor se esfria. É que nem casamento. Muitos casamentos no início é uma maravilha. Aí daqui a pouco já começa a dar aquela gelada. Então isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Onde o amor está aceso também, há o quê? A obediência e respeito. O que é obediência e respeito, queridos? Você respeita as pessoas, você não fala mal de ninguém. Você entende a dificuldade do outro. Mas onde o amor congela, onde o amor esfria, o que acontece? A rebeldia domina.
A rebeldia domina. O que a rebeldia domina? Eu faço as coisas do jeito que eu quero, vou para a igreja quando eu quero, faço o que eu quero, vou para o ministério que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Estou no ministério diaconal, estou escalado, mas não vou. E nem vou ligar para a irmã Francisca, porque quem manda na minha vida sou eu. É isso mesmo, seu rebelde, continua mandando na sua vida. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a dar satisfação, queridos. Marcou um encontro com a pessoa, não vai conseguir ir, está ruim, pelo menos avise antes, para a pessoa não ficar lá te esperando. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai colocar governo nas suas mãos se você não consegue obedecer o governo que Ele instituiu sobre a sua vida? E Deus, para nos testar, queridos, Ele faz isso. Ele institui governo nas nossas vidas para ver se a gente vai obedecer ou não. Aí você não obedeceu, perdeu a bênção. Porque Deus não vai abençoar um rebelde. Deus não vai dar riqueza para um rebelde. Deus não vai dar prosperidade para um rebelde. Você quer prosperidade? Vai atrás, consiga. O que você conseguir é seu, você faz o que você quiser. Mas de mim não sai nada. Por quê? Porque é rebelde. E é isso que nós temos que tirar do nosso meio, queridos. Quando o amor congela, queridos, o ego assume o trono. O que significa? Não quer servir mais ninguém. Só querem mandar e fazer o que dá na telha. Não escuta conselho e nem opinião. Não quer saber. A pessoa começa com aquela conversinha, não, esse negócio de Bíblia aí não está com nada não, vou fazer o que eu quero da minha vida. Esse negócio de unção aí não está com nada não. Sabe, queridos? Que nem, por exemplo, você está aqui, é um instrumentista, né? Aí você está aqui com o seu instrumento. Aí de repente vem a irmã Maria Vilela, ela unge o seu, irmã Maria, obrigado, Deus, obrigado. Porque a pessoa é humilde, ela sabe que ela está recebendo uma bênção. Agora não, tem pessoas que acham que o instrumento é maior do que a bênção que está recebendo. Ai, vou sujar meu instrumento. Rebeldia, queridos. E nós temos que tirar isso do nosso meio, queridos. Nós temos que lutar isso daí. Porque essa igreja, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. A igreja não é minha, não é meu propósito encher essa igreja. Eu não sou dono da igreja, eu sou o pastor da igreja. Eu sei qual que é o meu papel aqui. O meu papel é instruir, é ensinar, é mostrar a palavra de Deus. Mas essa igreja, ela só vai encher, queridos, a partir do momento que a gente mostrar para o mundo que a gente ama Cristo, como amando uns aos outros. Tirando do nosso meio fofoca, murmuração, reclamação. Sabe? A insubmissão, queridos, ela é a temperatura exata da frieza do coração. Pessoa submissa e obediente, amor aquecido. Pessoa insubmissa e desobediente, gelo espiritual. Você olha para a história do povo de Israel, era desse jeito, queridos. O povo de Israel se afastava de Deus. Qual que era a primeira coisa que eles faziam? Adoravam outros deuses. Buscar em outras coisas. A gente vive uma geração, queridos, das facilidades. A pessoa vem no culto, ouve uma palavra dessa, uma palavra forte, que fala sobre o esfriamento do amor, só que ela perde a bênção, porque ela não muda a vida dela. Aí sai daqui para o culto, vou para o monte orar. Aí vai para o monte todo rebelde. O que adiantou? Que bênção que você vai pegar? Nenhuma. Primeiro você conserta o seu coração, pede perdão para as pessoas que você ofenderam, se conserta com Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração. Aí depois sim você vai para o monte chorar na presença de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos reacender, queridos, esse amor, antes que seja tarde demais. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Infelizmente, nós estamos passando por esse momento que o amor das pessoas está se esfriando. Eu fico triste com isso, queridos. Pastor, você não fica preocupado? Não fico preocupado, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. Pastor, o que você vai fazer? Eu vou manter o meu amor aceso e vou lutar para os meus irmãos manter também o deles. Sabe, queridos? Então nós precisamos reacender. Essa geada, queridos, espiritual, ela não chega de repente. Ela vai cobrindo o coração devagar. É uma fofoquinha ali, é uma intriguinha aqui, é uma coisinha ali.
é um negocinho ali, sabe? Vai bem devagarzinho. Primeiro vai esfriando a comunhão, né? Você já não quer mais ter comunhão. Depois a compaixão e por fim a obediência. Quando você chega nesse fato de você não obedecer mais ninguém, queridos, é porque já está gelado mesmo. E aí para acender é difícil. Porque você já chega numa fase que você não concorda com mais nada. Tudo que o pastor fala, você não entra mais no seu ouvido. Tudo é besteira. Está mandando recadinho para mim, está mandando recadinho para fulano. Não, queridos, não existe isso. Deus, queridos, Ele nos chamou para nós mantermos a chama acesa. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1, 6, 7. Assim sendo, quero lembrá-los de conservar viva a chama do dom de Deus, que vocês recebeu quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito de Deus nos deu o Espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, Ele não deu o poder para Satanás, o poder está com a igreja. Só que entenda uma coisa, esse poder significa governo. Satanás, ele vai tomar esse governo das suas mãos quando ele te levar a desobedecer. E aí Deus vai ter que fazer o quê? Levantar outra geração. Deus vai ser grato pelo que você fez, mas você virou um rebelde, não vai voltar para a presença dEle. Aí Deus vai começar a trabalhar o quê? Na vida dos seus filhos, para que seus filhos possam cumprir o propósito dEle. Se arrependa, queridos. O povo de Israel, quando reconhecia que se afastava do Senhor, se voltava, se arrependia, o Senhor aceitava. Sabe? Nós precisamos, queridos, voltar. O Senhor, Ele nos chama, queridos, nós precisamos rejeitar o isolamento. Nós precisamos rejeitar o isolamento, precisamos abençoar e cuidar uns dos outros. Você quer ter sucesso na sua vida, mas você não luta para que o seu irmão tenha sucesso. Às vezes está tão fácil você fazer um irmão, um amigo seu que está do seu lado ter sucesso. Você nem precisa se esforçar muito, só que você está tão envolvido no seu sucesso que você não consegue enxergar isso. Você não consegue se alegrar com o sucesso dos seus irmãos. Sabe, queridos, nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir conselho, nós precisamos congregar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Terça-feira que vem, nós vamos começar aqui no mês de novembro, queridos. Todas as terças-feiras do mês de novembro vai ser a terça-feira profética. Eu vou pedir até para os pastores estarem presentes aqui. Aproveita esse momento que nós vamos fazer essas terça-feira profética para reacender esse amor. Para de ser aquela pessoa que reclama. Sabe, queridos, não perca tempo. Não deixe seu coração esfriar, não deixe você desanimar. Feche os teus olhos, eu vou pedir para o pastor Rafa colocar um louvor. Presta atenção.